chamada Deltarune. Como assim, Bernardo? Como assim Deltarune, a runa Delta? Cara, eu vou fazer um vídeo de Final Fantasy ainda. Só queria fazer de Deltarune primeiro, porque eu gosto muito desse jogo. E eu tenho alguns comentários a fazer. Primeiro, direto ao ponto. Cara, eu acho Deltarune melhor que Undertale. Sou louco de pensar assim? Talvez nem tanto. Tem muita gente que pensa também. Por quê? Vamos aos pontos. Miranda, que provavelmente é o único que estará vendo este vídeo. Olha o olhão aqui. Toby Fox, né, criador de Undertale, criador de Deltarune, ele já... O jogo que ele tinha em mente em 2011 para fazer, o jogo do sonho deles praticamente, era o Deltarune. Eu não lembro por que ele não fez, acho que ele não tinha recurso, né? Era um jogo muito grande e não tinha recurso para fazer um jogo desse tamanho. Até por isso que o Deltarune é dividido em capítulos. Então ele reutilizou algumas ideias do Deltarune e fez o Undertale. Então, o Undertale nada mais, nada menos que fruto do Deltarune. O Deltarune veio primeiro. Tipo, tava tudo na cabeça do Toby Fox. Eram as runas Delta. Inclusive, tem menção de Deltarune no Undertale. Porque o símbolo da família real de Undertale, né, da Escória, Toriel, que tem também na roupa do Asriel, é a runa Delta, como eles chamam, né? Deltarune. Que é uma runa, né? E tem triângulos, que é o Delta. Der. Otário. E aí, o que acontece? Cara, o microfone é um lixo. Eu tô escutando meus dedos estralando. Pera aí, inclusive eu quero verificar uma coisa antes. Um momento. Enfim, onde havíamos parado? Certo. Então, ele utilizou algumas coisas do Deltarune pra fazer o Undertale. Ai meu Deus, meu fone foi com Deus aqui. Certo. Tendo isso em mente, agora, né? É óbvio que isso não justifica que o Deltarune é o jogo dos sonhos do Toby Fox. Isso não justifica o fato de que ele possa ser melhor que o Undertale. Então eu vou dar minhas opiniões agora. Minha área das opiniões. Primeiro um pouco de como eu entrei em contato, quando eu normalmente falo de coisa aqui, né, jogo, essas coisas. Como eu entrei em contato com Deltarune. Foi em 2020, 19? Foi quando eu tava procurando alguma coisa pra jogar, porque quando eu ganhei meu PS4, eu não tinha muito jogo, óbvio. Tinha que comprar. E aí eu ficava jogando demo, que eu achava na PSN, na PS Store. Aí eu achei lá Deltarune, que a fonte era igual ao Undertale, eu não tava entendendo. Será que é uma demo de Undertale? Aí eu cliquei pra ver o que era. Caraca, um jogo completamente diferente. Nada a ver, tá ligado? Nada a ver. Apesar de que tinha muitos elementos iguais. Eu pensei, nossa, não é possível, cara. Seria esse o Undertale 2? A gente chamou Deltarune de Undertale 2, inclusive. Mas enfim. Joguei, né? Gostei do sistema. Não, foi 2019, perdão. Lembrei que eu até comentei com os meus amigos da escola depois. Então joguei, gostei do sistema, gostei dos personagens. Os personagens são muito bons. Inclusive, julgo que são melhores do que o Undertale, porque tem um núcleo principal de personagens, né, no Deltarune. E como o jogo é dividido em capítulos, isso já vai fazer ele ser maior do que o Undertale. Eles podem desenvolver mais os personagens. Não que eles não desenvolvam no Undertale, claro que eles desenvolvem, senão ninguém ia gostar deles. Eles não iam ser tão marcantes. Mas é que eles têm muito. Os personagens do Deltarune têm essa possibilidade de eles terem mais camadas. Entendeu? Porque vai ter mais capítulo, não acabou ainda. E então eles podem desenvolver muitas partes dos personagens. Então, tipo, nossa. É, nossa, tipo. Meu Deus, gente. Né? Então os personagens de Deltarune são muito marcantes. Eu gosto muito de todos. Todos. Todos mesmo. Sem exceção, até os mais desgraçados, tipo o Burley, que é um passarinho azul muito chato. Eu gosto dele. Gosto sim. Tá bom? Me julgue quem. Os fãs de. A fandom de Deltarune pode me crucificar.
só porque eu gosto do Burley. Enfim. E aí eu joguei, tá, primeiro capítulo, tinha só um capítulo, né, quando eu joguei. E mesmo assim, nossa, de coisa delícia, esse jogo é delícia demais. É muito gostoso de jogar, os diálogos são nível Undertale, são muito legais de ler, são muito legais de. É muito legal de interagir com os personagens e tem bastante coisa pra explorar, mesmo com um capítulo só. Tem os bosses que não chegam a ser impossíveis, não são difíceis também. Acho difícil os bosses do Deltarune. Quer dizer, tem uns que são difíceis sim, mas eles têm um grau de dificuldade desafiador, não é frustrante. Então é pra ser bem delícia mesmo. É os fetos das sombras. Enfim. E assim como e a tradição se mantém, né? O Toby Fox consegue consegue muito bem fazer uns sons muito bons pra esse jogo, tá? A host de Deltarune é tão boa quanto a de Undertale. Ai, eu não sei se é tão marcante quanto a de Undertale, mas nesse ponto eu vou entrar depois. Enfim, vamos agora que eu já dei um contexto de como, né? Nossa, como eu joguei isso daqui, como eu cheguei a ter contato com esse jogo maravilhoso, podemos aí para as minhas opiniões. Primeiro, já falei dos personagens, eu acho os personagens. É porque. Na verdade, nesse ponto dos personagens eu tenho que admitir, porque alguns dos personagens, como eles se utilizam do Undertale, eles têm essa possibilidade de que eles já são personagens apresentados ao público, então eles podem desenvolver um pouco mais, como é os, por exemplo, a Toriel, sabe? O Asgore, tô falando que vai ter mais destaque nos próximos capítulos. Só que eu não quero falar desses, eu quero falar dos personagens originais de Deltarune, né? Por exemplo, é o Chris, é a Suzy, que é essa dinossauro aí, e o Rouse, a Noelle, a família dela por inteiro. Então, no Dr. é apresentado esse ciclo de personagens e, meu Deus, cara, eles. No primeiro capítulo eles já conseguem te prender muito bem mesmo, sabe? E a partir do segundo, eles começam. A partir do segundo, tá? Tipo, entre o primeiro e o segundo, parece que eu já joguei tipo mais 1000 horas do jogo. E o que eu já conheço esses personagens é tipo 5 anos. Mas não, são dois capítulos que dá pra. Se tu correr, acho que você termina em 4 horas. Você termina em um dia, os dois capítulos. Entendeu? Os dois primeiros. São de graça, inclusive. Recomendo jogar Miranda, por favor. Então, tipo, só nesses dois primeiros capítulos, você se aproxima, você se conecta com os personagens de um jeito, mas de um jeito. Que parece que eles vieram do Undertale que você conhece deles desde 2015. Desde que você começou a jogar, desde que você conheceu Undertale. Mas não, entendeu? Então, primeiro ponto é os personagens originais, né? Maravilhosos, todos muito perfeitos, todos muito únicos, todos têm muita personalidade mesmo. Tem a questão do Chris, que é o personagem principal, que é esse aqui que eu tô jogando, que ele é um. Ele tá ciente que você, o jogador, controla ele, né? E isso dá uma camada de profundidade, uma camada pra ele. Camada de profundidade, tá certo isso? Não sei. Isso adiciona uma camada a ele muito boa. Porque ele deixa de ser só tipo, é o meu bonequinho de jogo. Aqueles personagens de videogame que não falam, tipo Link de The Legend of Zelda. Personagem de RPG, típico personagem de RPG, que não fala. Só, tipo, concorda e escolhe o diálogo lá. Não. Dessa vez ele tem ciência de que ele está sendo controlado por um jogador. Que no caso é a alma, né? O jogador é representado pela alma, que é esse coraçãozinho. Tipo o coraçãozinho do Undertale, do Deltarune também. Enfim. Morri. Ai, peraí que é muita concentração. Enfim. Então isso adiciona uma. Então, até o personagem principal, que por exemplo o Frisk no Undertale, que é realmente você, ele é o jogador, né? Ele não tem certa camada porque literalmente vai ser você. Mas, tipo, diferente do Undertale, o protagonista aqui tem sim um grau de profundidade bem maior, né? Como já deu pra perceber. E isso claramente vai afetar a relação dele com os outros personagens principais. Porque, por exemplo, todas as escolhas que a gente fez pra se aproximar ou se afastar dos personagens,
Foi a gente que fez, não foi o Chris. Entendeu? Então isso vai adicionar muita. Nossa, isso daí eu tô animadaço pra ver como é que vai ser o desfecho disso aí. Além de que tem toda uma. Toda a construção da história, como é por capítulos, e além de ser bem. Vai ser bem maior que o Undertale. Não sei se já tá maior que o Undertale. Acho que não. Mas por ser por capítulos e ser uma história bem maior e já desenvolvida há muito tempo, ela também tem muito mais profundidade. Estou usando muito a palavra profundidade porque realmente, Deltarune é uma filosofia. Mas o que eu quero dizer é que eles estão desenvolvendo a história pelo. O que eu ia falar? Até me perdi aqui que eu fiquei pensando que eu estou usando muito profundidade. A história também, ela tá toda misteriosa, né? Ela gira em torno de uma profecia, né? De três heróis, né, que vão salvar o mundo das trevas, né? E tá girando em torno disso, só que desde o início a profecia não é contada de uma forma muito clara, muito objetiva, sabe? E aí a gente tá descobrindo. Aí a gente já vai acabando, conforme os capítulos passam, a gente vai descobrindo parte da profecia que a gente não sabia antes. E vai se surpreendendo com como essa história pode seguir. Entendeu? Então a história tá toda misteriosa, sombria, você não tá entendendo o que tá acontecendo bem, vai ser revelado, você fica curioso. E também por ser por capítulos, dá pra criar. Abre muito espaço pra teoria, né? Do que vai acontecer no próximo capítulo. E tá uma dinâmica muito interessante. Enfim. E não só isso, mas todo o universo do Deltarune tá expandindo bastante. Mas estou apresentando muita coisa que não tinha nos capítulos. Que tinham sido, de certa forma, tinham sido apresentados nos capítulos passados, mas estão aparecendo com mais clareza agora. Que é, por exemplo, esse treco aqui que vai aparecer daqui a pouco, que é o Titã. Não vou explicar também não, jogue. Enfim, a história também tá bem mais completinha. Né? Não tá bem completinha, até porque não lançou o resto. Mas vai ficar. Tá, tá caminhando pra ficar bem interessante. Inclusive esse boss que eu vou enfrentar aqui tem a minha música preferida do jogo, que é Guardian. Fala isso. Yay! Olha esse lindo aí. Olha esse som. Enfim, o jogo tá. O jogo já me ganha com os personagens e com a história. Mas além disso, tem a gameplay, cara. Tem a gameplay aqui, né? Ai, meu Deus. Eles adicionam. Além daquela essa gameplay já de desviados do negócio com coraçãozinho, que já tem no Undertale, eles expandem um pouco os elementos de RPG. Que no Undertale. É porque o Undertale foi, parece uma quebra de padrões, né? Ele foi feito justamente pra. Tanto que tem a questão de poupar o pessoal, que você não precisa matar todo mundo pra progredir na história. Que normalmente é os RPGs clássicos, JRPGs, que você precisa matar pra ganhar level, né? Então ele teve essa inversão aí do Undertale. Aqui ele já traz mais desses elementos de RPG. Tem a defesa, tem como poupar ainda, né? Tem os itens e tem como. Tem as ações que você pode fazer aqui, né? Olha esse som, olha essa guitarra. Enfim. Então ele traz. A questão da gameplay traz mais essa questão de RPG. Como acertar aqui, que nem no Undertale, que tinha a barrinha lá pra você acertar, só que ela não gira, ela vai. Era uma barrinha que ficava rodando assim, né? Aí você tinha que acertar o meio ou os cantos. Nesse aqui você só tem uma chance pra acertar o pontinho certo ali e dar bastante dano. Né? Além disso, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas os. A questão do. Eu sinto que pra controlar o coraçãozinho no Deltarune é um pouquinho mais preciso. Não sei. Eu acho que é impressão minha. Mas eu sinto que essa questão da precisão é um pouco. É bem mais fácil de controlar o negocinho, tu não se perde tanto. Eu não sei, é porque eu joguei Undertale depois de jogar Deltarune, então eu senti uma certa diferença. Enfim. Mas basicamente é isso. Tem um TP ali também que é pra atacar, principalmente se você tem as habilidades de expressão de TP, né? Grande parte. E aí você precisa daquela barrinha ali cheia pra você usar. Então,
pam, 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 pam. A gente enfraquece aí, ó. Abre o buraco. Enfim. É. É basicamente isso, cara. A dinâmica dos personagens também. Porque não é só os personagens sozinhos que são bons, mas a dinâmica deles que me ganha. É isso que me ganha. Não só nesse, mas no Undertale original também. Só que no Deltarune, como tem um ciclo já definido de personagens, a interação com eles é perfeita entre eles, entendeu? A relação da Suzy com o Ralsei, da Suzy com a Noelle, que estão se gostando ali. Mano, é muito gostoso de ver, cara. É muito, 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 muito. Sabe? Ai, que delícia. Além disso, eu me perdi na gameplay. Eu tava falando de gameplay e comecei a falar dos personagens de novo. Pra você ver como é que eu gosto de personagem, né? Qualquer história eu gosto muito dos personagens. Inclusive no de Final Fantasy eu tenho que comentar sobre os personagens também. É crucial. Ah, gameplay. Ai, droga, eu não ataquei tanto, ele voltou aqui. Enfim, o que eu ia falar mais? Ah, além das gameplays, eles trazem outras mecânicas com os corações. Justamente esse negócio de TP, eles adicionam outras. Dependendo do capítulo, eles adicionam outras coisas que o coraçãozinho pode fazer. Além de que ele não se prende, o Deltarune não se prende só em andar com o bonequinho, interagir com os negócios e bater. Claro que o Undertale também não se prendia só nisso, tinha certas mecânicas, só que no Deltarune é bem frequente isso, eles botam muita outra coisa de questão de gameplay. Minigames, né? Acho que eu posso chamar de minigames. Várias sessões de onde adicionam outras coisinhas pra você jogar. Inclusive o capítulo 3 é mais cheio disso, porque você literalmente joga um videogame dentro de um videogame. Você joga um jogo de Super Nintendo. Eles simulam um jogo de Super Nintendo pra você jogar. Então a gameplay é muito mais rica, né? O jogo em si é muito mais rico, inclusive é por isso que ele é mais caro que o Undertale, porque dessa vez o Toby Fox tem mais. E outro argumento fortíssimo de por que Deltarune é melhor que Undertale. Agora, lembra que eu falei que possivelmente eu não lembro, gente, tá? Perdão, Miranda. Eu não lembro se o Toby Fox não tinha feito o Deltarune por falta de recurso, mas provavelmente por causa disso. Como ele não tinha. Agora ele tem recurso pra fazer, entendeu? Então ele tem dinheiro pra ajudar, para contratar uma equipe de ajudantes pra ajudar ele a fazer o jogo. Então ele pode arrochar nas músicas, pode arrochar na gameplay, na arte que tá muito superior. E ele não melhora em todos esses aspectos dos jogos, como a história, os personagens, a arte, as músicas, a gameplay, isso não tá muito melhor, isso não tá superior ao Undertale por causa só do dinheiro, mas por causa da experiência do Toby Fox também. Ele fez um jogo, viu que deu sucesso, agora ele sabe fazer um negócio melhor. Entendeu? Ganhou experiência, produziu esse negócio maravilhoso, que é Deltarune. Maravilhoso, né? Que incrível. Perfeito. Olha o Gerson aí, gosto muito desse cara. Pau, 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 pau. Acabar com esse cara. Enfim. Agora a ideia da Suzy. Vai meter um dunk agora. Mas, enfim. Então agora o Toby Fox tem muito mais experiência e mais recursos. E com isso, consequentemente, ele vai conseguir sim fazer um jogo não só com a mesma qualidade, mas superior ao Undertale, tá? Acho que basicamente isso, esses são todos os meus pontos. Música perfeita, personagens incríveis, história maravilhosa, tá? A história tá caminhando para um caminho, ó. História muito mais bem desenvolvida, personagens muito mais bem desenvolvidos, tudo muito bem desenvolvidos a um nível astronômico, tá? O desenvolvimento desse jogo tá maravilhoso. Tô animado pros próximos capítulos. Lembrando que eu também não tô falando que Undertale é uma bosta. Meu Deus do céu.
Deltarune só foi possível porque Undertale tava aí, né? E apesar de eu achar Deltarune melhor que Undertale, é claro que Undertale é muito mais marcante. As músicas, tudo. E teve aí os. Estourou. Estourou, quebrou a internet inteira. Todo mundo conhece Undertale. E com razão, porque é um jogo muito bom. Porque mesmo com pouquíssimos recursos, Toby Fox conseguiu fazer um negócio incrível. Que marcou, tipo, a infância de uma galera. Então, né, não tô falando. Esse vídeo não é pra falar mal de Undertale. Só porque é só minha visão de porque Deltarune é melhor. Vai ficar melhor. E talvez seja até mais marcante. Não sei, vamos ver. Talvez não. Também tem a questão da nostalgia do Undertale, né? E Deltarune, tenho que admitir que o Deltarune bebe dessa nostalgia, né? Por isso que essa reutilização de personagens também serve pra fazer uma propaganda, né? De certa forma, por causa da nostalgia. Mas enfim, é isso aí, Miranda. Obrigado por ter me escutado, companheiro do coração. Até mais. E joga os dois primeiros capítulos porque é de graça. E de graça, né? Porque você não vai gastar nada. Só testa. Eu te imploro. Tipo, fortemente. Todos os dias da minha vida.